Sejam bem-vindas ao terceiro episódio. Eu sou a Glícia. Eu sou a Gabriela. Somos primas, Mães, mulheres cristãs. acreditamos na Bíblia, Defendemos a família. a maternidade e uma vida com Deus no centro. Aqui a gente não abre mão dos nossos princípios. A gente vive o que prega. Pessoal, hoje a gente quer trazer para vocês um assunto muito interessante da nossa vida. Vocês podem ver no título, a gente fez o vídeo da nossa história em 3 partes. Então a gente contou só pontos importantes e ao longo do tempo eu sei que vocês vão conhecer melhor a gente vai falar sobre muitas coisas, muitos temas muito bacanas. Mas para finalizar esse terceiro vídeo, a gente quer trazer um pouquinho de uma experiência. É um tema sobre casa, sobre a casa dela, sobre como eu conquistei a minha. Ainda, né, todo o processo, vocês vão ver. Ela também, só que não é só sobre a casa, as casas, né, sobre a conquista. É mais sobre uma experiência que a gente teve de fé. Faz algum tempo dela, o meu já é mais recente. Só que quando você vai fazer uma conquista material, para quem vive uma vida com Deus, para quem vive uma vida de princípios, tudo que você conquista no mundo físico, aqui na nossa terra, no mundo material, você conquista também no espiritual, porque eles caminham junto. Então a gente quer contar um pouco da nossa experiência, que nós tivemos, porque foi uma experiência de fé sobrenatural, de que Deus trabalha dessa forma, né? Que se não foi Deus, a gente não sabe como foi. Há 3 a 4 anos, a Glícia, ela, né, construiu a casa dela, estava ali no processo, ela vai contar um pouco mais pra vocês. É que uma coisa vincula na outra, né? E aí nós, né, eu, Douglas, meu marido, a gente, assim como todo mundo, né, sempre quis uma casa própria, sempre quis um espaço nosso. Nós sempre moramos em apartamento, então a gente queria uma casa que tivesse espaço, porque a gente sempre teve o sonho de ter mais filhos, bastante criança, então a gente sempre sonhou com isso. E não tem nada de errado com você sonhar e almejar alto e grande se o seu sonho estiver alinhado com Deus. Então a gente falou que não queria um apartamento, que não queria um lugar pequeno, que a gente ia esperar a hora e o tempo de Deus para que Ele cumprisse o desejo do nosso coração. E assim a gente teve bastante paciência. E engraçado foi que os anos se passaram, a gente começou daí, né, a gente já contou para vocês, mas a participar da vida deles com os filhos pequenos, com o Gael. A gente já frequentava e a gente falava, é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu olhava para o que ela estava vendo naquele momento, apesar de eu não estar vendo, quais são os olhos que eu olhava? Com amor, eu falava, se ela conseguiu, eu também consigo. Talvez não é o meu momento agora, talvez não é nesse ano, mas quem sabe o ano que vem ou no outro, Deus há de cumprir o desejo do nosso coração. E a gente sempre frequentava a casa deles, e nessa frequentar uma janta aqui, um encontro ali, a gente se abria com eles, né, e falava, a gente tá super apertado, a gente não tem condição financeira de comprar uma casa, a gente poderia até, né, fazer um financiamento doido aí, de um apartamento pequeno, só que não é o que a gente queria, né, e eu tenho fé, e eu sei que Deus vai vir ao nosso encontro e vai cumprir com o nosso desejo. Ela e o Gabriel, eles sempre incentivaram muito a gente. Falava, vocês vão ler, vocês vão crescer, Deus vai prosperar a vida de vocês, sempre profetizando na nossa vida coisas boas, bênçãos. E isso também é muito importante, né? Porque a gente fala, não é para todo mundo que nós nos abrimos, né? Esse tipo de coisa a gente não fala para qualquer pessoa. E a gente se abria como irmãos mesmo. E aí eu lembro uma situação que a gente quer trazer para vocês, foram várias, né? Mas uma específica. A gente estava jantando ali na mesa, todo mundo sentado, né? E a gente contou para eles, né, mais uma vez ali algum relato sobre o mundo profissional, sobre o que estava acontecendo, com muita dificuldade financeira. Deus nunca permitiu que nós passamos necessidade, só que sempre ali a conta não fechava, sempre ficava no vermelho. A gente ia procurar lugares para comprar, terreno, casa, sempre, é 100 mil de entrada, é 150 mil de entrada, isso para financiar o restante ainda, porque as coisas aqui é bastante caro, o custo de vida aqui, né? E eu falava, se a gente não tem dinheiro nem para fechar as contas no mês, da onde eu vou tirar 150 mil para dar de entrada num lugar? E isso a gente conversando na mesa, tipo assim, né, a gente se abrindo. E aí eu falei pra eles, gente, a gente não tem esse dinheiro, tipo assim, não faço a menor ideia como que isso vai acontecer. Lembro desse jantar que eu falei pra Gabi, vamos gravar esse vídeo, né? Falando exatamente desse dia, porque foi nesse dia que o Senhor... Porque assim, as coisas acontecem na nossa vida, quando alguém fala alguma coisa e você acata aquilo, e aonde nasce a fé, você fala, nossa, acabei de crer. Quando essa crença
Você falou assim, agora, vai acontecer. E foi nesse dia que a Gabi olhou e falou assim, mas eu não tenho condições. Eu falei assim, mas eu também não tinha. Essa casa, né, a casa que a gente construiu, que eu moro ainda hoje, ela foi a base de fé também, que eu falei assim, eu não tinha. E quando você crê naquilo, e o Senhor tem promessas na minha vida, na vida dela, e como tem na sua. Porque nós somos filhos, nós somos heranças do Senhor. E quando eu construí a minha casa, a Gabi, ela sempre seguiu tudo, ela estava sempre junto comigo a todo momento. E assim, ela sempre teve um olhar de tipo assim, né, nós vemos no mesmo lugar, então se você consegue, eu também posso, eu também sou filha, né, somos filhos do mesmo Deus, então se ele fez pra você, eu também posso. E ela olhava com um olhar de tipo assim, se ele fez pra você, eu também, era um olhar de inspiração. Existe, né, a inspiração e a inveja, que muitas pessoas falam, ai, olhou uma coisa, é inveja, tá fazendo igual, tá... Não, às vezes não é inveja, todo mundo agora tem um negócio, né, não vou fazer isso porque todo mundo tem inveja. Gente, às vezes não é inveja, é uma inspiração. É só um desejo. Às vezes a pessoa te inspira, e esse é o olhar, quando você olha, tipo assim, ó, agradecendo a Deus porque aquela pessoa também teve. Quando você olha com esse olhar, exatamente com esse olhar, você pode ter certeza que vai acontecer na sua vida. Porque quando você olha com aquele olhar de tipo assim, você ela acessou a minha casa e falou assim, nossa, eu posso também. E é um olhar de tipo assim, ser grata porque eu tive e grata porque ela também pode ter. Eu lembro que a gente sentada na mesa, ela falou assim, mas como? Eu não tenho condições. Eu falei, tá bom, mas as condições não vai ser sua. As condições não é sua, as condições é do Senhor, você tem que crer. Gente, em menos, eu juro, foi um ano? Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Em pouco mais de um ano, Deus preparou a casa, o dinheiro, sem empréstimo, sem financiamento, né? Tá passando pelo processo. Passar pelo processo é dolorido, porque quando a gente passa pelo processo, é igual ser mãe, né? Quando a gente tá passando pelo processo, a gente sofre, a gente chora, a gente passa por tantas coisas, é difícil. Aí a hora que a gente passou hoje, eu até esqueci como que era, né? Passar pelo processo de... A gente esquece a dor de quando nasceu, de quando amamentou. Você falar pra mim hoje a dor em si, eu já esqueci. Glória a Deus que a gente esquece. Então ela tá no processo, mas ela aceitou e ela creu que na vida dela também pode acontecer. Sim, foi muito interessante porque esse dia a gente chegou na casa dele, esse assunto nem estava planejado, né, que surgiu ali no decorrer da noite. A gente se abriu de um jeito que acho que eles tiveram aquela empatia, né? Tiveram aquela empatia de entrar, eles pararam a vida deles um pouco para entrar na nossa história, né? E aí o Douglas, até meu marido, olhando para mim, apesar de termos muita intimidade, ele falou, calma, tipo, olhando para mim como quem que você tá sabendo demais. Aí eu falei, não, mas eu preciso de alguém que vá trazer alguma coisa pra mim. E às vezes a gente fala, sim, a gente busca às vezes a palavra de Deus, lê na Bíblia, vá numa igreja, só que às vezes Deus usa das pessoas, né, que foi o que aconteceu, pra entrar no nosso coração. Deus não fala só na Bíblia, Deus usou naquele dia deles. Porque a gente ficou escutando, pra vocês se localizarem, o Gael, que é o filho mais velho dela, hoje tem quase 3 anos, ele era bem pequeno. Nós não tínhamos filho, então eu tô falando de um tempo de menos de 2 anos e meio tudo aconteceu. Então assim, é pouco tempo, gente. A gente demora, com o que a gente ganhava, eu ia demorar 10 anos para conseguir juntar só a entrada. Assim, só para vocês terem noção do que eu tô falando. Então, a gente voltou para casa aquele dia, conversamos no carro de volta, ficamos até meio atribulados com tudo que a gente falou, com tudo que a gente ouviu. Aí falou, nossa, estive atribulado no sentido de falar, nossa, mas será que é possível? Foi o que ela disse, é o acesso. O acesso é como se tivesse uma estrelinha assim que caísse de esperança e de fé, que às vezes você não tinha até um dia atrás. Aí daquele dia em diante você passa a ter. Aí os teus olhos do teu marido, a vida ela começa a se abrir para você. Porque você acredita que aquilo é possível, que até um dia atrás você não acreditava que era o que acontecia. Eu até acreditava, mas eu acreditava assim a muito longo prazo, né? E a gente queria ter filhos e eu falava, como que vai ser? Só para vocês entenderem, para fechar a história. Eu engravidei, daí alguns meses depois, assim, um tempo depois eu engravidei, a gente ainda morava no apartamento e ela nasceu, a minha filha passei a gestação, ela nasceu dentro do apartamento bem pequeno que a gente morava, consegui ainda reformar. Ainda, gente, se eu for contar tudo é muita coisa, vou ser bem breve. Com muita necessidade, com muito aperto financeiro.
Deus sempre falando comigo durante a gravidez inteira que Ele ia prover na nossa vida, que Ele não ia me deixar faltar nada. Ganhei muitos presentes, muitas coisas, né? Vocês sabem, primeiro filho, como é que é. Quando eu tava no 8º para 9º mês, assim, faltando um mês para nascer a criança, eu não tinha comprado nada. Eu não tinha comprado, assim, o que eu ganhei, ok, né? Mas o que faltava ainda, eu não tinha dinheiro para comprar. Então, assim, nós não tínhamos, tinha dinheiro para as contas, ainda faltava. Então, assim, coisinhas, né? Que mãe sabe que quer comprar, decorar um quartinho, eu não tinha nada, eu tinha nem bolsa para levar no hospital. Deus preparou tudo. Faltando um mês. Faltando um mês, não, faltando 15 dias. 15 dias para minha filha nascer. Tudo assim, é uma prova financeira muito grande, assim, uma prova de fé. Meu marido trabalhando e eu orando. Eu falava, Senhor, se tu vai aparecer. Se falou que vai aparecer. Antes de eu parir essa criança, tu vai aparecer. E eu não tô falando de dinheiro, gente. Eu tô falando de Deus, eu tô falando de provisão. Eu tô falando do que se Ele cumpriu, Ele promete. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. É assim que a palavra diz. E eu creio de coração. Vocês vão entender o que isso tem a ver com a casa. Deus apareceu. Caiu do céu, a gente trabalhava, o dinheiro travado, alguém que não pagava, o dinheiro que não vinha, toda aquela prova a gente se mantém firme. Faltando 15 dias, Deus destravou, eu comprei tudo que eu desejava, fiz uma listinha ali de primeiro filho, comprei tudo que eu desejava, meu marido até olhava pra mim assim com um homem provedor e falava, eu sabia que uma hora Deus ia vir. Deus apareceu, nossa filha nasceu, tive, né, ali um pós-parto super tranquilo, ela foi crescendo. Quando minha filha tava ali com mais ou menos 4 ou 5 meses, né, a gente ainda no apartamento, dando tudo certo, graças a Deus, Deus começou a abrir as portas. Essa conversa que a gente tá falando pra vocês da mesa, da casa, eu não estava grávida ainda. Esse processo, ele ainda se postergou, isso é importante vocês entenderem, porque Deus não apareceu no dia seguinte. Eu engravidei, eu passei toda a gravidez, a coisa não começou a melhorar, ela começou a piorar. A casa veio depois, mas ela começou a piorar. Então é Deus mostrando pra mim, eu posso te abençoar, eu tenho poder pra fazer e abençoar qualquer pessoa nessa terra. Só que antes eu preciso saber onde está o teu coração. Se o teu coração está na casa, está no dinheiro, está nos bens materiais que você pode conquistar, ou está no Senhor, está em mim. Como se Deus, depois que as coisas começaram a melhorar financeiramente, Deus começou a trazer a provisão para nossa casa, foi daí que veio a resposta, falar, você foi firme. Não é todas as provas, que essa é só uma das milhares que a gente passa, mas nesta prova você venceu. Pode pegar ali tua vitória que ela é sua. Dali pra frente, a Valentina com quase 5 meses, a gente começou a procurar casa, a gente não sabia direito o que ia ser. O sonho do meu marido, gente, era morar num lugar muito grande, tipo uma chácara, não era do meu desejo, né, era do dele. E ele falou, que se a gente comprar uma chácara? Eu falei, meu filho vai ter que vir comprar casa. Você imagina se a gente vai comprar uma chácara, que às vezes é até mais caro, né? Vamos só olhar pra ver. Começamos a procurar, tem outras cidades que era mais barato aqui. Eu falei, mas eu não quero morar longe. Todas as chácaras aqui da nossa região não aceitavam financiamento, tinha que ser pagamento à vista. Eu olhei pra cara dele e falei, viu, acho que você tá louco, né? No meio desse tempo, achamos a chácara, né, que era do desejo dele. Mesmo sendo pagamento à vista, gente, a gente virou e falou, a gente não tem esse dinheiro, mas a gente pediu um prazo pra moça que era dona, né, a gente pediu um prazo pra ela, falou, olha, a gente pode pedir 60 dias pra você, desses 60 dias, ainda faltava assim, ó, quase 50% do dinheiro, 60 dias a gente precisa, e ela, ok, eu vou organizando minha mudança e vocês têm esse prazo pra fazer o pagamento. Eu olhei pra cara dele, se a gente for embora, eu falei, o que você tá fazendo? Olha, eu vou fazer com essas palavras, assim, caiu do céu, o dinheiro caiu do céu, tivemos sim alguma ajuda, interferência ali da minha sogra e do meu sogro, mas assim, gente, o dinheiro apareceu, não emprestamos dinheiro de banco, a moça foi gentil conosco, tivemos o prazo, quando, enfim, compramos, entramos lá dentro, ainda fizemos algumas reformas ainda antes de mudar, a gente entrou lá dentro e falou, viu, como assim? A gente tá falando assim, de não ter dinheiro nem para dar entrada. E depois de ter fé, de passar pela prova, com muita persistência, a gente conseguiu comprar. Eu ainda estou no processo de fé. Mas agora eu creio assim, que dessa prova em diante, né, a gente, ressaltando, a gente falou de bens materiais, mas o nosso coração não tá naquilo. Se amanhã Deus virá aparecer na nossa vida e falar, olha, seu lugar não é mais aqui, você pega as suas coisas que eu vou te mandar para um outro lugar, eu largo tudo e pego e falo, Senhor, vou cumprir a tua vontade. E o detalhe importante da história, que é o acesso.
O acesso é a palavra. O Senhor nos deixou a palavra, a oração e o jejum, né? Para termos o acesso a Ele. Através da palavra, esse é o acesso. Você está ouvindo, né? As palavras nossas, a nossa história. E quando você ouve a história, você fala assim, acessei. Esse é o acesso, de tipo assim, você tem duas opções de ouvir toda essa história e falar assim, não, comigo jamais. Nunca vai acontecer. Com ela é mais fácil, com ela foi diferente. Não, gente. Não foi diferente. A gente é tudo igual aqui. Ninguém nasceu em berço de ouro aqui, não. E aí você ouvir, então você tem esses dois lados. Você ouvir, você olhar e falar assim, eu acesso, eu posso ter. Eu lembro que, repetindo, né, quando a gente estava na mesa, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, mas olhando agora assim... Mas em algum momento ela creu naquela conversa. Ela creu, porque aconteceu. Então, assim, esse é o acesso. Você olhar com os olhos para poder ter esse acesso. E aí volta o olhar da humildade também, né? Porque tudo quando a gente olha com humildade, que é a humildade no coração. Quantas pessoas... Foi uma grande humildade vocês chegar e abrir o coração e falar assim, olha, eu tô passando por isso. Como eu posso ter esse acesso? Eu ouvi uma frase essa semana que é tão bonita, que fala assim, ó... A coisa mais invejada da vida não é o poder, não é o dinheiro, não é a fama. A coisa mais invejada do mundo hoje é o relacionamento. Sim. Porque você tem um relacionamento onde duas pessoas querem ter esse relacionamento. Seja de marido para com a mulher, seja de prima com a prima, seja de amigo com amigo. Existe a humildade. Aquela pessoa que fala assim, ó, não, eu sou boa o suficiente, Não, gente, é a humildade de você falar assim, eu erro. Gente, eu tô aqui, eu posso falar tanta coisa pra vocês que às vezes o Espírito Santo pode ouvir e falar uma palavra boa pra você, como eu posso falar coisas que a gente erra, eu erro, tenho defeitos, eu sou cheia de defeitos. A gente tem a humildade de falar assim, como você conseguiu? Como que você fez? Como que eu posso fazer? Me ajuda. Realmente entrar nesse papel. Então, você ter um relacionamento é a coisa mais difícil de hoje em dia, né? A palavra de Deus fala, né? Os homens que acompanhavam Deus falavam, né? Senhor, me tire tudo, mas não me tire a tua presença, não me tire o teu espírito, né? E tem N histórias com esse apelo, né? E quando eu fui caminhando com Deus, eu fui pedindo isso pra Ele. Porque pra mim, falando só de mim agora, pra mim, que fui uma pessoa criada com muitas... Não é alguém que fez isso comigo, é de mim mesma, da minha personalidade, da minha natureza. Com muita prepotência, com muita arrogância, com muita eu sei, sabe, assim, aquela coisa de eu já sei. É muito fácil para mim caminhar distante de Deus, porque uma pessoa que sabe as coisas, ela não precisa de alguém do alto para que oriente. Então agora me fala, como que eu, se não for a presença de Deus, não for o Espírito Santo na minha vida, no meu ser individual, como que eu vou virar pro meu marido e ser uma boa esposa? Como que eu vou virar para ela? Imagina eu naquela situação, a gente sem dinheiro, endividado, tipo assim, virar para ela e falar, viu? Gente, tem gente que vai olhar e falar, mas você tá se humilhando. Não, eu não tava me humilhando, porque eu não tava pedindo dinheiro, não tava pedindo ajuda financeira, eu estava pedindo uma orientação de alguém que já percorreu esse caminho. E que tava ali e falou, ó, você já percorreu, será que você pode, tipo, me falar alguma coisa, me mostrar? Era isso, entendeu? Eu falava, olha, essa é a nossa situação. A vulnerabilidade do ser humano e do corpo, da nossa alma, ela caminha diretamente com o Espírito Santo. Porque se você não se prostrar para Deus e se mostrar vulnerável, Ele não vai abrir, você não abre as portas para que Ele entre. Você sempre tem alguma coisa para absorver. E às vezes você não vai absorver, você vai levar. Você vai levar. Aquele dia ela me trouxe. Mas pode ser que você vá levar o Espírito Santo em algum lugar ou em alguma pessoa que esteja vazio, que esteja precisando. O mais bonito de tudo é, principalmente aquelas pessoas falam, eu sei de tudo. Não, eu sei. Eu acho que isso não sei, né? Pode ter alguns homens, mas principalmente mulher. Tipo, eu já sei como funciona, eu já sei, não preciso de nada nem ninguém, porque eu já sei de tudo. Gente, não tem como. Às vezes uma coisa que eu sei, ela sabe. Às vezes uma coisa que eu não sei e ela sabe, ela pode me ensinar. Muitas coisas a gente não sabe e outra pessoa sabe. Então, assim, não tem como saber de tudo. A gente queria trazer para vocês uma última história. Uma última história da nossa história. A gente contou para vocês da nossa infância, né? Que nós ali crescemos na casa do Senhor, com muito privilégio. Crescemos ali na adolescência. Nessa adolescência aconteceu muitas coisas na família dela e na minha, aonde nós ficamos um pouquinho afastadas da igreja, de Deus. Gente, adolescência é adolescência, né? Aquela coisa que essa fase aí, de que eu sei, de que eu deixo que eu faço, quer curtir, quer fazer isso, quer fazer aquilo.
E a última coisa, né, que a gente se preocupa nesse período é Deus, né? A gente não tá nem aí, na verdade, né? E Deus acorda, porque Deus, ele é bondoso com nós, ele nos protege, nos guarda, mas ele dá corda. Fala, vai até a hora que você vir, uma hora você vai precisar, essa que é a verdade, né? Eu queria trazer para vocês qual foi, assim, o momento em que você sentiu a necessidade. Porque, assim, ela começou, eu vendo de fora, a buscar a Deus ali nas meditações, em cursos, em buscar ser uma pessoa melhor, de alguma forma. Quando a gente não sabe o que é, a gente vai procurando até que a gente acha o que encontra e o que aquece nosso coração, né? E existiu um momento, né? Eu acho que existiu alguma... Qual era a situação da sua vida? Que falava, não, realmente eu acho que essa vida aqui que eu tava tendo, essa forma que eu levava as coisas antes não faz mais sentido. Eu preciso de... Agora eu tenho uma família, eu preciso de algo que preencha a minha casa e meu coração, assim. Existiu esse momento, né? Sim, existiu, e esse momento é bem marcante pra mim, porque eu acho que na vida, né, o que eu acredito na vida, todo mundo tem que ter um propósito. Todas as pessoas. Se você não tem um propósito, se você não é sonhador, você tem que ser sonhador. Tem uma parte da Bíblia que está falando que você tem que ser um sonhador. E muitos desejos, muitos sonhos que o Senhor coloca no nosso coração é porque realmente vai cumprir. Ele não coloca esses sonhos, esses desejos à toa no nosso coração. Então, muitos sonhos, e a gente tem que ter esses propósitos, e a gente tem que acreditar em algo. Mesmo que você não acredite. Não, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito em nada. Mas em algo você acredita. Quando eu fui em busca desse acreditar em algo, em busca do que é a fé, em busca do que eu queria acreditar. E aí, muito tempo, eu olhava Jesus como, nossa, que bonito, né? Eu me inspirava, eu falava assim, como foi bonita a passagem dele, né? Porque o Senhor enviou o seu único filho, né? Para passar tudo que passou. E, nossa, eu olhava com um olhar de beleza. Nossa, umas frases bonitas na Bíblia, eu pegava só as frases bonitas. Aquilo que me convém. Então, quando eu tava grávida, foi exatamente nesse momento que eu falei assim, qual o caminho que eu quero que meu filho siga? O que eu quero que ele acredite? Porque ele precisa acreditar em alguma coisa. Eu preciso que ele esteja uma base. E aí eu lembrei, porque eu tive essa base quando era criança. Abandonei tudo, fui seguir o meu caminho, fui acreditar no que eu queria, no que me convém. Fui acreditar em tudo o que me convém. E aí, quando eu engravidei, foi quando eu tive a conversa com a Gabi, e a Gabi me despertou, ela falou assim, tá bom, você acredita em várias coisas, né? Mas você ora? Mas eu sempre falei com Deus, sempre tive fé em Deus. Ok? Mas você ora, você coloca o seu joelho no chão e você ora. E aquilo... E é a sementinha, né? Que quando alguém planta uma sementinha, aquela sementinha fica. E eu comecei, né? Fui em várias igrejas, em várias denominações, comecei a seguir. E aí até que eu fui quando eu era criança, né? E aquela sementinha quando eu era criança, que é os louvores, quando canta, e aquilo desperta algo em você. Uma âncora muito forte. É uma âncora muito forte. E é independente de denominação, né? Aquilo foi quando toda a nossa família segue, né? Então foi algo que foi bonito, que eu falei assim, é aqui que enquanto meu filho for criança, eu quero que ele esteja uma base. Foi quando eu comecei a acreditar em Jesus Cristo, no Evangelho. Jesus tem uma frase que ele fala, né? Venha e me siga. Mas é para seguir, não é só para você achar bonito e as frases bonitas. Não, e para seguir Jesus, você tem que acreditar em tudo aquilo que ele prega, né? Não naquilo só que te convém. E aí quando eu criei nisso, e aí Deus começou a transformar, né? Que é o mais bonito em tudo isso, né? Que o Senhor nos transforma. No começo é difícil, mas eu de fora vendo assim, ela até às vezes perguntava algumas coisas. Outra, até eu tive uma audácia de dar uma Bíblia de presente pra ela. Verdade. Nem sei se você tinha ou não alguma, não lembro. Não. Eu tive uma audácia, trouxe uma Bíblia de presente pra você como quem não quer nada, sabe? Mas é aquilo, né? A pessoa, ela tem que fazer o próprio caminho dela. Quando você resolve seguir, aí primeiro você resolve por conta própria, né? Fala, eu decido. É primeiro a tua decisão, pra depois Deus entrar. Quando ela decidiu seguir Jesus, você vai trilhando o teu caminho por conta própria. Você vai fazendo, você vai falar, aqui tem coisas que você escuta no começo de alguém ou de uma igreja, não importa de onde veio, da Bíblia mesmo que você lê. Gente, a gente custa acreditar. A fé, ela vem pelo ouvir
ouvir a palavra de Deus. Pode ser lendo, né, mas absorvendo ou ouvindo. A fé, ela vai sendo construída. Existem, gente, muitos relatos de pessoas que aconteceu algo assim, bombástico, usando esse termo assim, que a pessoa do nada passou a acreditar em Deus por uma experiência de Deus muito forte. Existe sim, mas não é a maioria dos casos. Existe gente assim, até ontem eu estava, enfim, cheio de problemas, não acreditava em Deus, precisava de ajuda. Deus apareceu pra mim, aconteceu isso, e aí a partir de amanhã a minha fé foi num nível alto. Mas assim, não posso generalizar isso, né? Porque a maioria das pessoas, ela vai caminhando de passo em passo. Conforme você vai permitindo, Deus vai entrando. Uma palavra aqui, um culto ali, um louvor que você coloca na tua casa, você está dirigindo, você começa a conversar com Deus e ali vai. Até que Deus permite as experiências, né? Que é a parte mais interessante. A experiência, ela é individual. Você pode até dar um testemunho, né? Existem as obras, os testemunhos que a gente conta, que a gente vê na internet, que você escuta na igreja. Mas você está ouvindo e aquilo ressalta a tua fé. Mas nada como a tua experiência com Deus e aquele momento que Deus fala assim, eu vou aparecer para ela, vou aparecer para ele. E ela vai me conhecer de um jeito diferente. Quando você viveu essas experiências individuais, que não foi ninguém que te contou, é você que viveu, você que sentiu, ali a fé se consolida. A partir do momento que você consolida a tua fé entre você e Deus e mais ninguém mais te tira do caminho. Pode vir quem quiser, pode vir críticas, pode vir teu marido, tua mãe, teu filho se for maior. Mas o que? Você olha pra ele não com raiva, com crítica, com amor, com carinho, fala, eu entendo, eu respeito, mas eu sei o Deus que eu creio, porque ele apareceu e eu tive essa, e ao longo dos anos você vai tendo cada vez mais experiências e fica cada vez mais interessante, porque quanto mais experiências você tem com Deus, mais você entende que você não conhece Deus. Parece engraçado, né? Mas é verdade. Quanto mais experiências você tem com Deus, mais você olha e fala, eu não conheço a Deus ainda. O que ela tá falando é quando você, a partir do momento que você fala assim, porque o Senhor tá lá, ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a nada. A partir do momento que você fala assim, ó, eu me abro, eu quero te conhecer, né? É a partir desse momento da sua escolha, quando você abre a porta e fala, Jesus, entra. A partir deste momento, aí você fala assim, eu quero ter essas experiências, eu quero ver o Espírito Santo através de mim, eu quero. É a partir deste momento que tudo isso começa a acontecer. Pra mim, ela falou que pra ela foi num momento assim, claro, sim, sempre tem necessidade. Pra ela foi no momento ali da família, né, que tava ali no início. Eu, quando tive esse retorno pra Deus, eu não vou dizer pra casa de Deus, foi um retorno pra Jesus, né, eu já conhecia, mas pra mim foi num momento de muita necessidade, um momento assim, de caos. Eu ainda não era casada, não tinha filhos, foi um pouco antes até. Eu e o Douglas, a gente morava junto, sem ser casados, porque a gente não tinha ainda esse direcionamento da palavra de Deus, né? De ser casados para você unir a carne. A gente tava ali, gente, igual adolescente, assim, a ver navios, morando junto. O clássico, ó, briga, a gente, era só nós dois, jovens, né? Jovem, eu tô falando ali na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos. Briga, falta de dinheiro, inversão de papéis, assim, ó, essa palavra até dói os ouvidos da gente. Inversão de papéis, o quê? Eu querendo mandar na casa, sabe tudo? Lembra que eu falei agora há pouco? Agora vocês imaginam, e pra piorar, vou me abrir aqui. A gente brigava nessa questão de casal ali, num apartamento que só cabia nós dois e só, não cabia nem um cachorro, sem dinheiro. Eu ainda tinha a audácia de pegar minhas coisinhas e falar, olha, quando você se resolver, aí eu volto, tá? Tipo assim, desse jeito, gente. Eu tô contando pra vocês uma coisa que vocês parem pra imaginar. Qual que é a chance disso dar certo? Qual que é a chance de eu acordar no outro dia e falar, agora eu sou uma boa esposa, agora eu vou fazer diferente? Claro, gente, desejo eu tinha. Todo mundo tem desejo de ter um marido, de ter um cara que você acorda e fala, gente, que obrigado, Senhor, por ter colocado ele na minha vida. Na verdade, nós tínhamos, né? Ele tinha um amigo, só que a gente não tem um olhar, porque esse olhar não é humano. Nós olhamos, né? Nós conversamos no meio das brigas e conversa ali. Eu falava, eu acho que a gente precisa de uma igreja. Eu falava desse jeito pra ele. Nem lembrava até da questão da infância, né? Que a gente esquece. Aí ele olhava pra minha cara e falou, ele foi criado na igreja, eu também. A gente foi, pra contar pra vocês, em várias igrejas. Algumas eu ia sozinha, outras ele foi como casal.
Do jeito que a gente entrava, a gente saía, eu falava, nossa, acho que esse negócio não vai dar certo. Eu falava assim. Aí eu, onde tá Deus, né? Aonde tá? Se ele não tá na igreja, ele vai estar aonde? Porque até então a gente não tinha conhecimento, né? Aí, enfim, a gente achou uma denominação onde a gente entrou. Um certo dia eu falei pra ele, falei, ó, essa daqui a gente vai dar certo agora. Não importa qual igreja seja. Hoje, passei muitos anos, hoje eu nem frequento mais lá, mas ali foi uma escola pra mim. Dali em diante eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Dali em diante eu sentava ali sem conhecimento nenhum e eu absorvia. Um dia uma palavra aqui, outro dia uma palavra ali. Aquela palavra do perdão que eu contei pra vocês no primeiro episódio veio dali, eu alimentando a palavra de Deus. É o homem, gente, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala no nosso coração. Homem nenhum tem poder de fazer isso. Homem nenhum tem poder de chegar pra você e falar, faz isso, faz aquilo. Você vai falar, aham. Mas Deus tem, gente. Deus fala o coração e a gente sente quando é Deus. Não tem dúvidas. Dali em diante, eu apenas como espectadora, depois de alguns anos, Deus achou a graça de começar a trazer para nós as experiências que eu falei para vocês. Entre nós como casal, as brigas cessaram, o mar acalmou, Jesus entrou, a Gabriela já não era mais tão assim. Hoje é nítido, gente. Qualquer dia não vai trazer nossos maridos aqui, eu pergunto pra vocês verem. Como que é a Gabriela? Como que ela é agora? Ela ainda tá aqui, gente. Ela não morreu, ela tá aqui, só que ela tá adormecida. Porque o lugar, ela não tá mais ocupada por aquela lá. O lugar está sendo ocupado por Jesus. E Jesus é o quê? O que é? Jesus é confusão? Jesus é bagunça? Jesus não habita no meio disso. Jesus habita no quê? No amor, no respeito, no carinho, na honestidade. Não é na inveja, é na humildade. Enfim, N coisas que você já sabe. Mas é aquilo, não adianta a gente falar. É na experiência. É no viver. É no decidir. É no você acordar e falar, eu estou vendo como tá. Mas é assim, eu não quero mais ficar. Eu ainda não sei o que fazer, mas eu preciso de ajuda. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o que é religiosidade, o que é religião, o que é igreja, né? E é através das nossas experiências. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é através do que a gente vive, do que a gente viveu, do que a gente vive, as nossas experiências. Sim, a gente contou nossa história, alguns episódios, né, da nossa história, que a gente achou interessante, mas daqui pra frente a gente quer trazer assuntos com que vocês comecem a refletir, pensar, aí a compartilhar conosco, né? E falar, olha, eu acho interessante vocês contarem o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham sobre aquilo. É um bate-papo, é uma troca, né? Não estamos aqui para ensinar nada, a gente está aqui para mostrar o meu caminho e, quem sabe, né, a gente possa atingir algumas almas. Com certeza. Então é isso, gente. Esse é o final do nosso vídeo. Então a gente espera você no próximo vídeo, que a gente vai ainda continuar esse assunto que é polêmico. Sigam a gente, ó. A gente vai deixar aqui Instagram, TikTok, YouTube, o link para vocês assistirem, né? Gente, tem um monte de coisa. A gente não vai estar em todas as redes. Não percam nada. Acompanhem que tem muita coisa vindo por aí. E até o próximo vídeo. Tchau!